Pessoal do nono ano aí, nós vamos fazer então uma gravação aí sobre as propriedades dos radicais. Então, nono ano, propriedades dos radicais. É um resumo, né, da matéria que a gente viu em sala aí. Antes da gente entrar aqui nas propriedades, tem uma questão importante que é a seguinte. Deixa eu só trazer isso aqui para baixo. Onde que eu vou colocar isso aí? Para eu poder apagar isso aqui. Maravilha. Tem uma questão importante aí, que eu vou utilizar um exemplo aqui, conforme a gente fez em sala mesmo. Por exemplo, se eu disser que a gente tem a raiz quinta de 2 a terceira, esse radical aqui a gente pode transformá-lo numa potência com expoente fracionário. O que significa isso? A gente vai pegar esse número aqui que está dentro da raiz, que a gente chama de radicando. Na verdade, a base, esse número 2 é a base dessa potência. A gente vai pegar esse número, que é essa base, vai escrevê-lo aqui fora da raiz, e nós vamos colocar esse índice aqui e esse expoente aqui fora da raiz da seguinte maneira. O número que está embaixo da raiz aqui, ele vai para cima na fração. E o índice, ele desce na parte de baixo da fração aqui. Então, isso aqui é uma potência. Isso aqui que a gente escreveu se chama potência com expoente fracionário. Isso aqui é uma potência com expoente fracionário. É uma potência por quê? Porque ela tem base, né? E tem o expoente, conforme a gente estudou nas potências. Isso aqui é a base e isso aqui é o expoente dela. Se a gente tiver, por exemplo, o inverso, o número 3 elevado, por exemplo, a 3 quartos, a gente pode transformar esse número aqui em uma raiz. Como que a gente transforma? A gente coloca essa base, coloca a raiz, aí o número que está em cima vem na parte de baixo e o número que está embaixo vai virar o índice da raiz. Então aí seria 3 raiz quarta de 3 elevado à terceira. Então é assim que a gente faz essas transformações de raiz para potência, de potência para raiz, certo? Então esse é o primeiro aspecto aqui dessa nossa aula. Vou pegar uma página nova. E disso vem a primeira propriedade, que diz o seguinte, ó. Primeira propriedade, a gente vai utilizar também um exemplo, e nesse exemplo a gente vai pensar o seguinte, que nós estamos trabalhando com valores com valores positivos aqui dentro da raiz, certo? Então a gente vai pensar da seguinte maneira. Se a gente tiver assim, 3 elevado à quarta, raiz quarta deste número, certo? Então aqui 3 é um valor positivo, por isso que a gente vai poder realizar essa operação aqui sem maiores problemas. Como é que a gente resolve essa questão aqui? A gente
coloca a base, e como aqui eles são valores iguais, você vai colocar 4 a quarta. Tanto faz, né? O de baixo foi para cima, o de cima foi para baixo, mas eles são valores iguais, então não importa. E aí, esquecendo esse 3 aqui por enquanto, só fazendo essa divisão do expoente, 4 dividido por 4 é 1. Então significa que 3 elevado à primeira. Esse número aqui que a gente acabou de escrevê-lo, ele virou esse número aqui, ó, 4 dividido por 4 é 1. Então, e 3 elevado à primeira é 3. Então significa que a resposta dessa raiz aqui é exatamente 3. A gente costuma dizer o seguinte, que a gente elimina esse expoente com esse índice. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com o seguinte, quando essa base aqui for um número negativo, existe um detalhe muito importante, que a resposta disso será o módulo desse número. Mas nós não vamos nos atentar tanto a esse detalhe agora, né? Por enquanto, eu só quero que vocês tenham em mente que esse processo aqui da transformação da raiz para o expoente fracionário, para uma potência de expoente fracionário, faz com que a gente faça essa operação e encontre esse resultado aqui 3. Então vamos fazer um outro exemplo. Por exemplo, 15 elevado à sétima, né, raiz sétima desse 15. Então, da mesma maneira, a gente pode escrever 15 elevado a 7 sobre 7, que vai ser igual a 15 elevado à primeira, que vai ser igual a 15. Né? Então, a gente viu no exercício ali da própria apostila, nossa, que a gente até economizava esses passos, né? A gente somente via que o índice era igual ao expoente e já colocava como resultado aqui, ó, o número 15. E isso pode ser feito sem problema nenhum. Você viu que os expoentes são iguais, você coloca como resultado esse número aqui, ó, certo? Então esse é um primeiro fator da primeira propriedade. Agora eu vou aproveitar, até eu vou fazer de vermelho aqui, ó, para a gente ficar bem atento no seguinte, ó. É um parênteses que eu vou fazer aqui com relação à primeira propriedade, para ela ficar muito bem explicada, que é o seguinte: quando a gente fizer raiz quarta, que é um número par, de menos 2 elevado à quarta, aí a gente está diante do seguinte, ó. Nós estamos diante de índices e de potências de expoentes pares. Quando isso ocorre, a resposta não é simplesmente menos 2. A resposta disso aqui é o módulo de menos 2. E o módulo de menos 2 é 2. Certo? Depois nós vamos falar com mais detalhes o motivo disso ocorrer. Mas a gente não pode deixar de falar sobre isso aqui nessa primeira propriedade, porque senão fica parecendo que tudo vai ser somente cortar aqui um índice com o outro e pôr a resposta. Então não é em tudo que isso acontece. E quando que isso não acontece, que a gente vai ter que tomar muito mais cuidado? Quando aqui for par e aqui dentro for negativo. Nesse caso, a gente vai ter que tomar muito cuidado quando estiver envolvendo o negativo aqui dentro, para simplesmente cortar e dar a resposta como 2, como menos 2, que seria, né? Mas, como eu estou dizendo aqui, não é menos 2, a resposta na verdade vai ser mais 2 motivos que não caberão aqui, porque eu quero desenvolver todas as outras propriedades, aí não vai dar tempo da gente falar detalhadamente disso. Mas por enquanto fiquem só sabendo que isso aqui acontece. Mas o principal são esses dois exemplos aqui que eu dei, que são os essenciais aqui por enquanto.
Então, vamos pegar uma nova página aqui para a gente falar sobre mais uma das propriedades, que é o seguinte: segunda propriedade. A segunda diz respeito à simplificação ou a multiplicação que pode ser feita nessa raiz. Então vamos pegar primeiro na questão da simplificação. Por exemplo, vamos colocar aqui raiz quarta de 7 elevado à oitava. Quando a gente escreve na forma de potência fracionária, a gente pode escrever o seguinte: 7 elevado a 8 quartos. Por que que a gente pode escrever isso? Porque o de baixo vem para cima na fração e o de cima vem para baixo na fração. Desta forma, a gente sabe muito bem que quando a gente tem uma fração, e aí eu quero que vocês fiquem de olho por enquanto somente na fração. Depois a gente vai olhar para esse número 7 aqui. Quando a gente tem uma fração, a gente pode dividir aqui, por exemplo, por 2 e dividir aqui por 2. Porque numa divisão, tudo que eu faço na parte de cima, no numerador, eu também posso fazer no denominador. Se eu uso o mesmo número aqui, eu não altero essa fração, ela continua sendo a mesma. Então 8 dividido por 2 é 4. E 4 dividido por 2 é 2. Então essa fração é exatamente a mesma. Se porventura eu quiser reescrever esse 7 elevado a essa fração, por exemplo, se eu quiser escrever assim, 7 elevado a 4 sobre 2, eu posso. Então, isso significa o quê? Significa que este número aqui que eu vou circular de vermelho, 7 elevado a 8 sobre 4, ou 8 quartos, é exatamente igual a este número aqui, 7 elevado a 4 sobre 2. Então, por que eu mostrei tudo isso? Para a gente saber o seguinte, ó. Isso aqui só foi uma demonstração, certo? Não significa que a gente vai fazer essas contas todas, tá? Isso aí eu estou demonstrando de onde vem uma conta mais simples que a gente vai fazer. Qual que é a conta que a gente vai fazer? Opa, peguei aqui uma coisa errada. A conta que a gente vai fazer realmente é essa aqui, ó. A gente já vai simplificar direto. Vamos simplificar o 8, dividir por 2, e o 4 nós vamos dividir por 2. Então, como que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai ficar raiz quadrada, e aí, como aqui 4 dividido por 2 é 2, eu não preciso escrever o quadrado aqui em cima da raiz quadrada. Então, aqui fica raiz quadrada, então, aqui dentro eu coloco 7 elevado a quarta. Porque 4 dividido por 2 é 2. Eu colocaria o 2 exatamente aqui. Mas eu não vou colocá-lo porque não é preciso. Agora, 8 dividido por 2 é 4. Então, 4, esse número aqui, eu tenho que colocá-lo aqui dentro. Então, 7 a quarta. Raiz quadrada de 7 elevado a quarta. Bom, a gente ainda poderia pensar no seguinte: já que eu tenho 2 aqui, eu posso simplificar mais uma vez? Posso sim. Se eu quiser simplificar aqui por 2 e quiser simplificar aqui novamente por 2, só que aí é o seguinte: quando eu simplifico aqui por 2, dá 1. E na hora que aqui eu faço essa simplificação e ela é possível, a raiz deixa de existir. Então, na verdade, a resposta aqui vai ser 7 elevado ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Então, aqui, a raiz quarta de 7 elevado à oitava foi possível até resolver e deu 49. Vamos fazer mais uma aqui da segunda propriedade. Vamos fazer, por exemplo,
raiz quarta de 9 a sexta. Um exemplo que a gente também já desenvolveu aí. Bom, aqui a gente pode iniciar simplificando aqui, ó. A gente pode dividir esse 4 por 2 e dividir esse 6 também por 2. Qual que é o resultado que nós vamos ter? Nós vamos ter raiz quadrada, né? E aí, de novo, raiz quadrada eu não represento, de 9 a terceira. Ah, mas esse aqui não dá para simplificar mais? Não. Por quê? Porque se aqui é 2 e aqui nós temos o 3, não tem como simplificar mais, porque aqui é um número par e aqui é um número ímpar. Não vai ter como a gente dividir os dois pelo mesmo valor. Então a gente termina aqui. Aqui concluiu a nossa simplificação nesse caso. Então esse é um resumo da segunda propriedade. Vamos apagar tudo aqui e falar sobre a terceira propriedade. Terceira propriedade. A terceira diz o seguinte, que quando a gente tem uma multiplicação dentro da raiz, por exemplo, raiz quadrada de 3 vezes 7, a gente pode escrevê-la fazendo uma separação aqui, bem aqui na multiplicação. Então, a gente pode escrever raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7. E da mesma forma, se eu tenho raiz quarta de 8 vezes raiz quarta de 2, por exemplo, eu posso unir, notando o seguinte, que os índices aqui, ó, são exatamente iguais. Se os índices estiverem diferentes, não pode fazer essa operação. Mas estando iguais, eu posso escrever raiz quarta de 2 vezes 8. Então, raiz quarta de 16. Né? Então, essa aqui é a terceira propriedade. Ela tem mais uma coisa importante sobre ela, que é o seguinte. Quando a gente tiver com uma divisão, por exemplo, raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 3. Já que os índices são iguais, são idênticos, eu posso escrever uma raiz só para toda a fração. Raiz cúbica de 2/3. E também, aqui essa seta aqui não tem nada a ver com essa conta, estou só separando aqui. Melhor, vou até voltar. Deixa eu até voltar aqui. Só escrever de novo aqui 2/3. Eita. 2/3. Então aqui eram duas raízes, né? Já que os índices são iguais e ela está numa fração, posso escrever uma raiz grande e só escrever a fração dentro dela. Vamos apagar aqui. Fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu dar uma finalizada em tudo isso aqui para mim começar de novo. Mais um exemplo da fração aí para ficar bem frisado, bem, né? Resolvido. Raiz quinta de 12/27. Então, o que eu posso fazer aqui com essa raiz quinta? Eu escrevo raiz quinta de 12, raiz quinta de 27. Eita. Então, nós. Raiz quinta de 27. Então, a raiz que era inteira para a fração, eu separo ela em duas partes. E isso é perfeitamente aceitável. Muito bem. Então vamos dar prosseguimento e falar da quarta propriedade aí. Falar da quarta propriedade. Quarta propriedade.
Essa quarta propriedade diz respeito à raiz da raiz que a gente fala. Raiz quarta da raiz de 3. Por exemplo, quando nós estamos dessa forma aqui, a gente pode escrever isso aqui como uma raiz só. A gente escreve o número 3, que é o radicando aqui, e a gente multiplica os índices. Então, quem são os índices? É o 4 e o 2 aqui, ó. A gente faz uma multiplicação deles. 2 vezes 4, 8. Então, estamos diante da raiz oitava de 3. Tem que tomar muito cuidado com o seguinte. Se estiver escrito assim, ó, né? Que são todas raízes quadradas. Eu não posso simplesmente multiplicar o índice aqui de cara, não. Por quê? Porque tem esse 2 aqui na história. Eu só posso fazer essa multiplicação quando só estou com raízes aqui, uma em cima da outra. Quando tem um número aqui atravessado no meio, eu vou ter que fazer o seguinte. Aqui é como se fosse uma multiplicação. Ah, mas não tem sinal algum, não tem a multiplicação. Pois é, na matemática, quando a gente economiza e escreve uma coisa do lado da outra, sempre existe uma multiplicação. Por exemplo, quando a gente escreve assim, ó, 2x, a gente sabe que é 2 vezes x. Então, se eu escrever 2 raiz de 2, pelo mesmo motivo, aqui é uma multiplicação. Certo? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Separar primeiro essa multiplicação, porque pela terceira propriedade que a gente viu há pouco, a gente pode escrever assim, ó, raiz de 2 vezes, aqui nessa multiplicação aqui, ó, a gente pode quebrar ela no meio, ó. E aí, nessa outra parte eu vou escrever raiz quadrada da raiz de 3. E aí, eu vou resolver aqui embaixo. A raiz de 2 não tem mais o que fazer, mas a raiz de 3, ela se torna raiz quarta de 3. Por que raiz quarta? Porque aqui esse 2 multiplicou com esse 2. 2 vezes 2 são 4. Por isso, o resultado é esse aqui. Nessa propriedade aqui. Tranquilo? Então é isso aí. Até a próxima.